Então, sempre que um peixe está no ambiente marinho, ele está numa solução hipertônica. Tanto que o corpo dele tem que se manter menos concentrado, tem que se manter sempre ao contrário do ambiente, tá? Por isso que ele secreta sal. E no ambiente do cíclope, a água é hipotônica, então ele tem que absorver sal. Vamos lá. Por que os anfíbios têm uma distribuição mais restrita? Porque ele tem a pele úmida ainda e bem permeável. Ele respira por brânquias ainda na fase larval ou respiração cutânea, né? Na fase adulta. Então, ele precisa de umidade. A conquista do ambiente terrestre aí surge por conta do ovo com casca, que evita a desidratação, e da pele seca, queratinizada, que também evita a desidratação. Tem pelos e tem glândulas mamárias. Ainda que este seja um monotremado, então seja ovíparo, não tenha mama, não tenha um mamilo para o filhote puxar o leite, mas tem glândula mamária, tem produção de leite. O koala é um marsupial, então tem uma placenta reduzida, e o gato é um eutério placentário. Quando eu olho o cladograma, a ave é o mais próximo do crocodilo. Ó, não tem um ancestral exclusivo, né? Tum, tum, tum. Tem outras linhagens aí. Os lagartos são tão próximos dos crocodilos quanto as tartarugas. Não, né? As tartarugas são menos próximas. As tartarugas são mais próximas dos mamíferos do que das aves. Também não, né? Não faz sentido, ó. Tá aqui no mesmo clado e o mamífero tá num clado paralelo. Os peixes e os anfíbios compartilham um ancestral único exclusivo. Já vimos que não. Aí, ó. Aqui. Esqueleto cartilaginoso. Eu tô falando no número 1 de peixes cartilaginosos. Pele impermeável, eu tô falando de répteis. Estrutura denominada quilha, eu tô falando de aves. Pele lisa, sem escamas, eu tô falando de anfíbios. Dentes diferenciados, eu tô falando de mamíferos. Apresenta estruturas como glândulas uropigianas, de novo, tô falando de aves. A glândula uropigiana é uma glândula que elimina óleo para impermeabilizar as penas. E corpo recoberto por pelos, tô falando de mamíferos de novo. Os anfíbios são mais suscetíveis ao risco de morte por conta de temperatura e umidade. Temperatura porque o calor vai fazer com que você desidrate. E a umidade porque o ar seco também vai fazer que você desidrate. E por que ele é mais sensível a isso? Porque ele tem a pele lisa, pouco queratinizada, tá? Era o que eu poderia confundir. Além daqui, ó, convecção é a passagem de calor quando você toca em alguma coisa, né? Então não tem muito a ver o dizer. Bom, aqui eu tenho uma ave que tem hábito diurno, aqui eu tenho uma tartaruga marinha, que é a tartaruga de couro, e aqui eu tenho uma garça, uma arara, um mico-leão, a onça pintada e uma garoupa. Então, as únicas que estão erradas é que dizem aqui, na número 1 e na número 2, tá? As outras estão certinhas. Aqui, cuidado com o gabarito da apostila. Então, número 1 é um porífero, número 2 é um quinidário, que já começa a ter 2 tecidos. Número 3 é um plateuminte, que é acelomado. Número 4, um nemateuminte, pseudocelomado. Número 5, esquizocelomado é o mamífero. Metameria, quem tem são os anelídeos e artrópodes. Quem é deuterostômio é equinodermo. E que tem notocorda é o cordato, tá? Então, revejam aí, porque o gabarito da apostila tá um pouquinho oposto. Boca e ânus, então, tem sistema digestório completo. Do tipo pulmonar? Não. Fendas branquiais? Não. O hábito, então, é aquático. A notocorda se transforma em coluna? Não aqui, só nos vertebrados. E olha lá, né? Alguns, tirando os agnatos. Ou ciclostomados. Então, tubo nervoso, notocordas, fendas faringianas e cauda pós-anal. Aqui. Esse esquema aqui, por que não se justifica? Porque ele separa um grupo dos invertebrados, com vários filos,
E outro que não é só isso, não. Eu tenho aqui subfilos, eu tenho, né, outras divisões. E eu não teria que estar junto com esse se eu estou esperando por filos. Então, não está justificado. 4. Os vertebrados têm desde a fase embrionária notocorda. Certo. Nos anfíbios e nos peixes, o endosqueleto é cartilaginoso. Só nos peixes cartilaginosos. Anfíbios possuem fecundação interna e externa. Aves, répteis e mamíferos a fecundação interna. Sim, a partir dos anfíbios não tenho mais fecundação externa. Por quê? Porque eu não dependo da água. Nos répteis e nos anfíbios, os pulmões estão ativos. Mas a pele é a principal superfície, não nos répteis, né? E a circulação nos vertebrados envolve o coração, que possui 2 cavidades nos anfíbios. Né? 3. Só por isso que tá errado ali. Daí, aqui a sequência é agnatos, sem mandíbulas, gnastostomatos, e tem os condrictes e osteíctes. Essa é a sequência. Aqui tá falando sobre experimentação animal. Por que que não são comuns? Porque são muito diferentes, né? Os insetos não estão tão próximos aos cordados quanto próprios do filo cordados. E aqui vocês poderiam pensar em alguma questão de analgesia, o que você poderia fazer para não se usar algo que é tão desaparentado, digamos assim, né, com os cordados. O Pedrinho fala assim, ó, que nessa frase, malandro é o cavalo marinho que se faz passar por peixe para não puxar carroça. O cavalo marinho é um peixe, que é o que diz Pedrinho. O Marcos falou, mas nem tudo está tão errado, afinal, sendo cordados, cavalos e peixes têm fenas branquiais em alguma etapa. Sim, se os dois são cordados. Cavalo, né, ele tá dizendo. O João fala, é verdade, porém só nisso se assemelham, pois os cavalos, como os mamíferos, têm sistema nervoso dorsal, enquanto no peixe lateral. Não, são cordados. A Flávia, bem loucona, disse que eles são crustáceos, e o Rafael concordou. E o Paulo falou que não são artrópodes os crustáceos. Então, o Gilmar loqueou, falando que eles são mamíferos. Não. Então, só o Pedrinho e o Marcos aqui tiraram nota boa.